Olá, tudo bem? Eu sou Joana e hoje nós vamos falar sobre tipos de merengue. Você sabe o que é um merengue? Já ouviu falar? Há uns dias atrás eu fiz uma votação nos meus stories perguntando se as pessoas sabiam o que é um merengue suíço. E 70% das que responderam disseram que não sabem. E eu resolvi fazer essa votação e esse vídeo porque eu introduzi no meu cardápio uma nova cobertura chamada Buttercream e muitas pessoas não conhecem o Buttercream ou se conhecem não sabem que algumas de suas variações são feitas a partir de diferentes tipos de merengue. O merengue ele foi inventado por um chefe suíço chamado Gasparini, mas algumas versões da história dizem que o merengue já existia e que a receita foi aprimorada por ele. O que a gente sabe é que essa receita foi se popularizando e hoje nós temos diferentes versões do merengue e as três principais versões são o merengue suíço, o merengue italiano e o merengue francês. Mas afinal, o que é um merengue? Um merengue basicamente é a junção da clara do ovo com açúcar e isso resulta numa mistura aerada que aumenta de volume. E por que esse aumento de volume acontece? Porque quando a gente bate a clara do ovo, ou o ovo inteiro, a gente cria uma espuma, certo? Isso acontece porque nós incorporamos ar e no que o ar é incorporado se formam bolhas. Essas bolhas são as responsáveis por essa expansão do volume. Já o açúcar no merengue ele é responsável por deixá-lo mais brilhante, mais doce, mais estável. E antes de falar especificamente sobre os três tipos de merengue, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a função das claras em neve e do açúcar no merengue. Como eles se combinam e se estruturam, digamos assim, para que além de você saber que o merengue é a junção da clara do ovo com açúcar, você entenda a funcionalidade disso. Isso vai ser mais fácil, essa compreensão, para na hora que você estiver fazendo o seu merengue. Em relação à clara do ovo, não sei se você sabe, mas 90% da clara do ovo é formada de água. Os outros 10% são proteínas, mas podem ter também minerais e vitaminas. Essas proteínas da clara do ovo, elas são formadas por aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, eles são micromoléculas que quando se juntam formam as proteínas e dependendo do tipo de aminoácido, da ordem em que eles estão, diferentes proteínas vão ser formadas. Então, a ordem dos aminoácidos vai interferir no tipo da proteína, na forma dela e na função dela. Há dois tipos de aminoácidos, né? Há duas categorias de aminoácidos, que são os aminoácidos hidrofóbicos, hidro de água e fóbico de fobia, são aqueles aminoácidos que têm medo da água, eles correm da água. Já a outra categoria são os aminoácidos hidrofílicos, que eles sentem atração pela água. Hidro de água e fílico de atração, amizade. Então, as proteínas são formadas, podem ser formadas por essas duas categorias de aminoácidos. Lembra que eu falei que quando a gente bate as claras em neve, a gente forma bolhas? Mas outra coisa também acontece nesse processo de batimento, que é a desnaturação da proteína. O que é isso? A proteína tem uma forma específica que depende dos tipos de aminoácidos que a formaram, certo? Essa forma específica vai se quebrar, vai se tornar diferente quando a gente bate. Aqueles aminoácidos que são hidrofóbicos, eles correm para dentro da bolha de ar para ficarem protegidos da água. E os aminoácidos hidrofílicos ficam por fora, em contato com a água da clara do ovo. Então, esses aminoácidos que formam a proteína vão envolver a bolha de ar. Uns vão ficar para dentro dela, protegidos da água, e outros vão ficar para o lado de fora, em contato com a água. Só que há outra forma da gente fazer essa desnaturação que não é apenas pelo batimento. E essa outra forma é quando a gente insere um elemento ácido na receita, que esse elemento ácido pode ser limão, vinagre, cremor de tártaro. Esse elemento ácido também vai contribuir para essa desnaturação, para essa perda da estrutura original da proteína e para que ela envolva a bolha de ar e esse ar fique ali guardado, protegido. Isso contribui para que as claras de neve fiquem mais leves e para que, como o ar está protegido, não haja a perda da estrutura, certo?
Só que se a gente bate demais as claras de neve, o que vai acontecer? Uma separação entre sólidos e líquidos. Aí fica aquele líquido escorrendo se a gente bater demais. Isso acontece porque se formam redes de proteínas, elas perdem sua estrutura original, certo? Se formam redes, ligações entre essas proteínas, e quando a gente bate demais, se formam ligações demais. São tantas ligações de proteínas que elas ficam sem espaço ali dentro das claras em neve. Elas ficam sem espaço para elas e acabam expulsando a água que tem ali. Então, é isso que acontece. A gente bate demais e há essa separação de sólidos e líquidos por causa disso. Então, o elemento ácido que a gente adiciona na receita, além de ele ajudar na desnaturação da proteína, ele também evita para que essas ligações de proteínas, para que essas redes de proteína não se formem em excesso, para que elas não se tornem tantas que o espaço entre elas fique tão apertadinho que elas precisam expulsar a clara do ovo. Então, esse elemento ácido ele vai evitar que essa separação aconteça ou pelo menos retardar essa separação entre sólidos e líquidos. Só que, como eu falei, os aminoácidos eles auxiliam na sustentação da bolha de ar, né? Voltando para isso agora. Mas só isso, só essa desnaturação da proteína e esse envolvimento da bolha de ar não é o suficiente para que essa estrutura se mantenha. É preciso reforçar essa estrutura, certo? Essa proteína envolvendo a bolha de ar. E como é que a gente reforça isso? Adicionando açúcar. O açúcar vai conferir ao merengue uma estabilidade maior, um brilho maior e vai permitir que ele fique mais doce. E por que o açúcar auxilia? Porque ele também contribui para que mais proteínas se juntem em volta da bolha de ar. E aí há um reforço de envolvimento, de proteção em volta da bolha de ar das claras de neve. Isso evita com que elas estourem e que a estrutura da clara em neve se desmorone. Em relação à quantidade de açúcar no seu merengue, isso vai depender da finalidade dele. Se você quiser um merengue mais lisinho, mais macio, para fazer uma cobertura ou uma cobertura a partir dele, por exemplo, em geral você deve colocar menos açúcar. Mas se seu objetivo é um merengue mais firme, para fazer macarrões ou suspiros, por exemplo, se você adicionar mais açúcar, ele vai ficar mais estável e seria o ideal. Em relação aos merengues, acho que eu não falo agora. Em relação aos merengues, eles podem ser usados em diversos preparos na confeitaria, como macarrões, soufflés, mousses, suspiros, coberturas ou coberturas a partir deles, como buttercream, por exemplo. E embora a base dos merengues seja basicamente a mesma, que é juntar a clara do ovo com açúcar, a diferenciação entre os tipos de merengue vai depender de acordo se há calor no preparo do merengue, a temperatura que os ingredientes devem chegar, a ordem que esses ingredientes eles são colocados no processo de preparo do merengue, enfim, tudo isso vai influenciar na diferenciação dos tipos de merengue. E, como eu falei antes, os três principais tipos de merengue são o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre cada um desses. Começando pelo merengue francês. O merengue francês ele é feito a partir de um método chamado pâte à bombe, que consiste em bater as gemas ou o ovo inteiro com o açúcar. E a pâte à bombe é uma mistura aerada que tem uma textura cremosa, leve, ideal para conferir sabor e leveza a diversos preparos na confeitaria. A pâte à bombe ela também funciona como um agente estabilizador. O merengue francês ele é a exceção, digamos assim, porque ele pode ser feito usando o ovo inteiro, diferente dos outros dois tipos de merengue. Ele é um merengue que fica mais lisinho, mas também é menos estável. E o buttercream feito a partir desse merengue é um buttercream mais fácil de você espatular no bolo, porque se formam menos bolhas. Já o merengue suíço
é feito a partir do cozimento das claras do ovo e do açúcar. Você pode fazer esse cozimento levando esses dois ingredientes ao banho-maria, o método mais clássico de fazer um merengue suíço, mas também é possível levar a panela diretamente ao fogo. E essa é a forma que eu faço. Você leva essa mistura ao fogo e tem que sempre mexer até atingir mais ou menos aí a temperatura de 60 a 65 graus, mas eu já vi receitas que dizem que essa variação é de 65 a 72 graus, então isso vai depender. E depois que você leva essa mistura ao fogo e atinge essa temperatura, é necessário verter na batedeira e bater até que essa mistura esfrie, diminua, né? A temperatura, mais ou menos aí, o ideal é de 32 graus. Por que é necessário elevar a temperatura e depois já diminuir? Porque isso consiste no processo de pasteurização das claras, que é uma espécie de desinfecção, de eliminar micro-organismos que, quando a gente ingere, podem ser nocivos à nossa saúde. Além disso, elevar a temperatura também é necessário justamente para que o açúcar se dissolva. Então, a gente leva essa mistura à batedeira até que a temperatura diminua e se formem picos firmes e brilhantes e ela esteja fria quando a gente tocar. Deve atingir essa temperatura que eu falei aí de por volta dos 32 graus. A textura do merengue suíço é uma textura mais densa, mais estável, diferente do merengue francês, que é mais levinho. Mas também é uma mistura, é um merengue que você vai precisar de mais calma para espatular no bolo, justamente porque se formam mais bolhas. E por fim, o merengue italiano. O merengue italiano E por fim, o merengue italiano. O merengue italiano é o mais resistente e o mais estável dos três tipos de merengues. E para fazer esse merengue, a gente bate as claras em neve, mas a gente também tem que fazer uma calda de açúcar e água, que também pode ser chamado de xarope de açúcar. Essa calda ela deve se elevar a temperatura aí dos 115 graus e depois ser vertida na batedeira juntamente com as claras de neve, e a gente bate essa calda com as claras de neve para que essa mistura se homogeneize e diminua de temperatura. Essa temperatura que a gente deve atingir também é por volta dos 32 graus, como no merengue suíço. E agora, você que chegou até aqui, vai receber algumas dicas para a hora que você for fazer o seu merengue. A primeira dica é em relação aos ovos. Sempre prefiro utilizar ovos frescos. Por quê? Porque eles são mais viscosos, têm mais acidez e isso auxilia na estrutura do merengue. Também prefiro claras naturais do que as pasteurizadas, porque as pasteurizadas elas aumentam o tempo do preparo do merengue. E se você faz o passo a passo direitinho, chegar às temperaturas direitinho, então não vai ter o perigo de você fornecer para o seu cliente um merengue cru, um merengue que não está propício ao consumo. A segunda dica é algo que você já pode saber, mas eu vou enfatizar aqui, que é para na hora de você fazer seu merengue, deixar os seus utensílios bem limpos e livres, principalmente de gordura. Porque se a clara do ovo entrar em contato com gordura ou com a gema, vai ser bem difícil de dar o ponto do seu merengue ou mesmo de se formarem as claras de neve. Então tenha certeza de deixar a clara do ovo bem longe de gordura. E a terceira e última dica é se você tiver dificuldade na hora da separação das claras e das gemas. Se você tiver essa dificuldade, então prefiro usar o ovo gelado, porque se torna mais fácil. Mas na hora de usar suas claras, lembre de que elas devem estar em temperatura ambiente. Então deixe elas descansarem um pouquinho para atingirem essa temperatura ambiente, que é a ideal. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe, comente. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, ou se tem algum assunto de confeitaria que você gostaria de saber um pouquinho mais, deixa aqui para a gente como sugestão de um próximo assunto para outro vídeo. Obrigada por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.